Me Conta Brasil! Ano novo, vida nova. E para muitos brasileiros, casa nova. Não existe melhor maneira de começar 2025 do que com fé no Brasil, fé no futuro e na nossa capacidade de construir sonhos. O programa Minha Casa Minha Vida está a todo vapor nessa missão de transformar histórias. Já são milhões de chaves entregues, mas o programa é muito mais do que isso. São famílias acolhidas com dignidade. É mudança de casa e de vida. Eu nem acreditava, né? Nem acreditei, mas quando eu me mudei aí que eu vi que tudo realmente era real. Fiquei muito feliz. Então, para mim, hoje, é a maior felicidade eu ter assinado a documentação do meu apartamento, né? Casa própria, saí do aluguel, há 30 anos eu moro de aluguel. Aí, para mim, aqui é um sonho realizado, um sonho. Não vejo a hora de eu fazer minha mudança para cá. Expectativa é só felicidade. Felicidade é também poder mostrar para você o que já foi feito pelo maior programa habitacional da história do Brasil e te contar sobre o que ainda está por vir. E tem muita coisa boa vindo aí, viu? Vem com a gente nesse episódio da série Fé no Brasil, que vamos mostrar o caminho para você também ter uma casa para chamar de sua. Eu sou Keila Santana e hoje recebo dois convidados que entendem tudo desse assunto. Nós vamos começar te apresentando o Augusto Rabelo, que é o novo secretário nacional de habitação. Como é que vai ser 2025 agora? Mais casas para todo mundo, Augusto. Bem-vindo. Olá, Keila. Olá, Cerato. A todos que nos assistem. Sim, 2025 vai ser um ano em que a gente vai continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo, que é dando prioridade para Minha Casa Minha Vida. Nós temos para esse ano um orçamento recorde. São quase 140 bilhões de reais para prover casa própria e financiamento para as pessoas. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte de retomada das obras paralisadas. E também facilitamos bastante o acesso ao crédito. Então, 2025 promete ser um ano muito bom para quem quer ter a casa própria. E aqui também no estúdio com a gente está o Roberto Cerato, da Caixa, aqui no Me Conta Brasil, para esse bate-papo sobre todas as estratégias, todas as dicas para você ter a sua casa própria. A Caixa é o maior parceiro do governo federal na construção civil, na casa própria, não é, Roberto? Muito bem-vindo aqui ao Me Conta Brasil. É uma honra tê-lo aqui. A honra é minha. Olá, Keila. Olá, Augusto. A Caixa é o maior executor das políticas públicas do governo federal e a nossa missão é transformar a vida das pessoas. Então, nada mais transformador do que realizar o sonho da casa própria, né? Então, coube a nós essa missão e hoje a gente, com muito orgulho, executa 99,8% do programa. Então, conseguimos aí cumprir com a nossa missão, que é levar a casa própria para todas as famílias. Criar oportunidades, né? Isso é muito incrível. O Minha Casa Minha Vida começou lá em 2009 e desde então já ajudou milhões de brasileiros a conquistar um lar. Só para você ter uma ideia, mais de 8 milhões de moradias já foram entregues em todo o Brasil. E nos últimos 2 anos, o programa ganhou ainda mais força. Foram mais de 18 bilhões de reais investidos pelo governo federal para atender quem mais precisa. Como é que a gente fechou o ano de 2024, Augusto? Foi um ano muito positivo, foi um ano já de colher alguns frutos, a partir da recriação do Ministério das Cidades, a partir da recriação do Minha Casa Minha Vida. Nós fechamos o ano com cerca de 38 mil entregas de unidades habitacionais, retomando quase 50 mil unidades habitacionais, retomando as obras e chegando num número muito positivo da meta que foi combinada com o presidente Lula, de 2 milhões de contratações até o final de 26, nós já passamos de 1,2 milhões, de 1 milhão e 200 contratações, ou seja, menos da metade do tempo, nós já passamos da metade da meta, então o cenário é muito promissor. Nós fizemos algumas seleções ano passado e temos aí cerca de quase 400 mil unidades habitacionais que vão começar a obra agora em 2025. Então, vai ser um ano muito movimentado, com muito canteiro de obra pelo país, gerando muito emprego. E uma coisa interessante, que nós fizemos uma seleção no passado, especificamente, Cerato, para os municípios abaixo de 50 mil habitantes. Então, não é só nas grandes cidades, nas médias, que nós vamos ver obra. Nós também vamos ver muita obra acontecendo nos pequenos municípios. Nós atingimos com essa seleção que eu estou mencionando metade dos municípios brasileiros. Por onde que a gente começa? E tem algum município já encaminhado? Não, agora a gente está 25 começando as contratações, fazendo as contratações daquilo que foi selecionado e essas obras já devem começar ainda neste semestre.
mas vamos ver literalmente pelo Brasil inteiro obra acontecendo e casa nova chegando para as pessoas. É disso que o povo gosta, né? O povo gosta de ver uma obra sendo feita e bem feita, né? Porque, olha só, mais de 85 bilhões já foram liberados para financiamento pelo FGTS, não é, Cerato? E principalmente para a população de baixa renda do Minha Casa Minha Vida. Qual é o balanço que a Caixa faz desse ano que passou e também como que o banco tem ajudado as famílias a realizar esse sonho da casa própria? Como é que a gente vê essa perspectiva para 2025? Então, 2024 foi o maior orçamento da história que nós tivemos, tanto do Minha Casa quanto de outras operações que a Caixa também executa. E para ter uma ideia, só do Minha Casa, entre as diversas faixas que a gente opera, foram em torno de 2.200 famílias todo dia. Por dia? Por dia. 2.200 famílias assinam o contrato todo dia. Então, é um número bastante expressivo. E o ano passado também nós contratamos aí mais de 130 mil unidades no faixa 1, que depois de 7 anos, né, nós voltamos a contratar essas unidades que vão beneficiar muitas famílias. E o desafio deste ano é nós colocar todas elas em obras aí para entregar no menor tempo possível para que esse sonho se transforme em realidade. E nesses números aí vocês vão coletando histórias, né? Porque a gente está falando de números, mas são pessoas, são famílias, como vocês falaram, mais de 2.000 famílias por dia assinando esses contratos, recebendo a chave da casa própria. São histórias que vocês vão coletando por esse caminho, né? São muitas histórias. A cada entrega que a gente faz, a gente escuta os relatos e a gente vê como que uma entrega, que para nós é um ato importante, mas é mais um de uma sequência, mas para aquela família é a coisa mais importante que aconteceu na vida deles. Então, no final do ano passado, nós estávamos em Londrina e lá tinha a história dessa família que a terceira geração estava aguardando. Quer dizer, a avó fez o cadastro, a filha era pequena, cresceu, teve um filho e agora essa família, essa nova casa vai enfim, acolher uma nova família que lá antes não existia ainda. São muitas histórias emocionantes e essa expectativa é justamente o que move a gente, tanto o Ministério quanto a Caixa. A gente tem um senso de urgência para que essas famílias possam, enfim, né, ter logo o sonho da casa própria realizado. E vocês, como gestores, né, Cerato, vocês ficam ali, as pessoas têm uma ideia de que vocês estão só lidando com números, né, mas vocês têm contato com a vida dessas pessoas, né, mudando. De fato, esse momento da entrega é um momento muito simbólico e emocionante, né? Onde que a gente vivencia na prática todo o trabalho do governo, do Ministério, da Caixa, que tem todo um processo até chegar esse momento de entregar essa casa, né? E a gente vê a emoção de todo o time da Caixa que se envolve emocionalmente até com as situações. Então, aí em dezembro, tivemos muitas situações de entrega, governador Valadares, próprio secretário teve em Londrina, tivemos aí no Maranhão também, no Bota para Andar, que é um programa aí do Ministério para a gente acelerar obras, assinando muitos contratos lá. Então, são histórias aí que nos emocionam e nos enchem de orgulho de participar desse programa, que é o maior programa da história. Muito bom, viu? Uma das grandes mudanças do Minha Casa Minha Vida foi escolher os terrenos em lugares melhores para construir essas casas. Agora, os empreendimentos estão pertinho de escolas, de creches, de hospitais, do transporte público e do comércio. Além disso, as casas e os apartamentos ficaram maiores, com varanda, menos unidades por projetos, o que permite isso que as famílias tenham mais qualidade de vida e convivência. Essas melhorias foram pensadas justamente para ampliar essa sensação de qualidade de vida das pessoas, para dar mais dignidade para as famílias, não é isso? Para dar mais oportunidades, porque na medida em que a família está mais inserida dentro da malha urbana, ela tem acesso aos serviços públicos, escola, hospital, transporte. Isso gera oportunidade de mais emprego, isso gera oportunidade de ter acesso até ao consumo. Então, a ideia é essa melhoria, essa evolução, né? O Minha Casa Minha Vida passou por esse processo de avaliação crítica, de melhoria, é justamente para isso. Como o presidente fala, para a gente dar mais oportunidades para as pessoas, porque é isso que elas precisam. E falávamos de Londrina, e lá em Londrina foi exatamente esse caso, Cerato. O empreendimento, ele estava, antigamente, quando ele foi contratado em 2013, não tinha nada. Mas a cidade cresceu em torno, e hoje, num raio de 300 metros, todos esses serviços estão lá.
educação, saúde, esporte. E, então, essa para mim foi uma das sínteses no final do ano mais interessantes do que a gente quer alcançar. É exatamente isso. É ter essas famílias que estão nos cantos da cidade, na periferia da cidade, virem mais para o meio da cidade, e aí com isso as oportunidades aparecem e a transformação de vida acontece. Sim, não é só da pessoa, né? A comunidade toda em volta. Vem um novo morador que vai consumir naquela região, que vai frequentar o comércio, as escolas, e aí movimenta toda a vida de todo mundo, não é isso? De fato, a gente está com empreendimentos melhor inseridos, são menores, mais estruturados, o que facilita também a proximidade com o local de trabalho das famílias, sem que a habitação traga um outro problema, que é a distância do seu local de trabalho, ter uma grande mobilidade. Então, esses aperfeiçoamentos aí que o Ministério tem feito, em conjunto conosco, tem produzido aí moradias ainda melhores, mas de maior qualidade. E mais conforto também, né? Que você aumentou a metragem, tem até varanda, né? Então você tem mais conforto dentro de casa também. Tem fora, que você tem todo esse equipamento social ao redor, e dentro de casa você tem uma casa maior também, para que sua família fique mais confortável no espaço, né? Além da biblioteca, né? Que foi uma isso. determinação do presidente Lula, para que as pessoas também, a biblioteca seja uma forma de dar oportunidade, né? O acesso à leitura, a prática de ter um espaço para poder estudar, ler, conviver. Então, a biblioteca também foi um avanço importante que, de novo, abre oportunidades. Pois é, a gente tem até um exemplo disso. Quer ver como que essa qualidade de vida do Minha Casa Minha Vida funciona na vida real? Em outubro do ano passado, o governo federal entregou mais de 1.000 apartamentos na cidade de Jardim 1, em Fortaleza. E o condomínio de lá tem essa biblioteca que Augusto falou, tem sala de informática, parquinho, tudo foi construído com o dinheiro do governo do Ceará pelo programa Zona Viva. Me conta a sua história, Brasil. Para você fazer um curso, você tinha que pagar. E hoje tem aqui, ao lado de nós, essa biblioteca foi tudo de bom. E quem pensou nessa biblioteca está de parabéns. Bato palma para essa pessoa. Eu estava morando com a minha sogra e eu sofri por muito tempo, eu sofri por casa, né? Aí saiu a minha casa e eu adorei. Para mim tá ótimo, tem parquinho, consegui o colégio para ela, a creche pro meu filho. Só a gente falando aqui e as pessoas já contando aí, já provando que já está funcionando todo esse equipamento social, né, gente? Porque essas bibliotecas, elas foram no início do ano passado, a gente gravou aqui um programa falando justamente desse projeto de bibliotecas já dentro dos condomínios, perto dos apartamentos, já entregando tudo isso. E esse combo de cultura e lazer já é uma realidade em todos os projetos, não é isso? As novas contratações do Minha Casa Minha Vida, todas já há essa previsão. No caso, tanto para o empreendimento de apartamento ou de casa, a ideia é que nós tenhamos um espaço para as bibliotecas. Todos esses novos projetos, a construção já começa com essa previsão. E nós fizemos, Keila, dois convênios, um com a Academia Brasileira de Letras e outro com o Ministério da Cultura, para que esse processo da biblioteca seja algo organizado. Então, que a gente tenha uma padronização de qual é o acervo, termos também a possibilidade de ter doações para que as bibliotecas possam estar cheias de livros. Né? Não é só o espaço, entregar o espaço, montem a sua biblioteca aqui, né? É muito legal essa parte, essa cultura, o lazer já todo integrado, a pessoa já vem completa para casa nova. A gente acha que isso vai fazer com que, especialmente para a criançada, para os jovens, isso possa abrir portas aí, e criar um costume que nos dias de hoje é muito importante, que é o da leitura. Com certeza. Cerato, conta pra gente, quem pode fazer parte do Minha Casa Minha Vida, quem pode aderir ao programa e conseguir uma casa própria? Então, nós temos várias opções aí para que a pessoa tenha acesso à casa própria, né? Olhando faixa 1, esse que é feito em parceria com os municípios, ele precisa procurar, quem quiser se inscrever aí deve procurar a Secretaria de Habitação, de Assistência aí do seu município e manter o cadastro único sempre atualizado, ou também as entidades urbanas e rurais aí das quais ele participa, que também fazem esse procedimento. Agora, as pessoas que têm condição de financiar, que também têm, para as pessoas até R$8.000 têm a condição de fazer financiamentos, com um desconto que está sendo ofertado pelo programa, ele pode procurar
um correspondente bancário da Caixa ou a agência mais próxima que vai dar toda a orientação de como ter acesso, de como poder financiar os imóveis que já estão à disposição, até de empreendimentos que estão sendo lançados aí. Então, tem várias opções aí. E qualquer dúvida também, é só ligar no 0800 104 0104, que é o Alô Caixa, que vai dar todas as informações necessárias. 0800 104 0104. 0104. Então já anota aí, gente, para vocês tirarem todas as dúvidas. Eu não sei se o Cerato vai atender, será? Cerato vai ficar de plantão lá esse ano para atender vocês, viu? Ô, Augusto, tem possibilidade da casa sair de graça? Sim, sim. Essa é uma dos objetivos do Minha Casa Minha Vida. Nós temos basicamente 2 linhas, né? A linha do FGTS, que é o financiamento, o Cerato comentou, e nessa linha do financiamento é importante dizer que quando fala financiamento, as pessoas podem achar que é só para quem tem uma renda maior. Mas não, hoje o Minha Casa Minha Vida, no financiamento, atinge um público ali de até 2, 3, 4 salários mínimos, em sua maioria. Então, o Minha Casa Minha Vida também é para quem recebe ali os seus 2, 3, 4 salários mínimos, e se tiver condição, se a conta fechar, também pode financiar. A outra linha, que é a que seria o de graça, né? É a linha do Orçamento Geral da União. Então, que é totalmente subsidiada, e especialmente para as pessoas que fazem parte do BPC e do Bolsa Família, a pessoa não vai pagar nada. No primeiro dia que ela receber a casa, ela já recebe com tudo quitado, e aí ela, enfim, que dela e de essa graça. faixa de renda que o Cerato falou aqui, a faixa 1, que é Faixa 1, que vai até mais ou menos 2 salários mínimos. A pessoa faz parte do cadastro, tem inscrição no cadastro único, isso, né? Se ela for BPC ou Bolsa Família, ela não paga nada desde o começo. Se ela não for desses 2 programas, então ela vai pagar uma taxa durante 5 anos, uma taxa muito simbólica, uma taxa pequena, e aí depois disso o apartamento já é dela, e depois disso aí ela não há necessidade mais de pagar. E dentro dessa faixa das pessoas que têm direito a casa de graça, que não vai pagar nada, tem alguma prioridade de quem vai receber primeiro? Assim, o programa, na sua reformulação agora, teve uma preocupação de também tentar fazer justiça social para determinadas situações. Então, as mulheres chefes de família são prioridade. Essa é uma prioridade que o presidente Lula já colocou desde sempre, né? Também nós estamos regulando o acesso a pessoas em situação de rua, a comunidades tradicionais, quilombolas, pessoas que têm idosos na família ou algum determinados tipos de doença. Então, há uma preocupação do programa Minha Casa Minha Vida em acolher e atender determinados segmentos que a gente sabe que historicamente tem alguma necessidade ou alguma fragilidade, né? Então não foi coincidência a gente ter visto os vídeos aqui só de mulheres Muitas dando mulheres, os depoimentos, né? isso. Porque elas são prioridade, já recebem primeiro e são maioria também no comando da família, né? Exato. E mulheres, inclusive, em situação de violência doméstica também. Quer dizer, também é um contexto de prioridade para o Minha Casa Minha Vida, para a gente tentar fazer essa situação de vida, né, melhorar quando ela for receber a casa. Ô, Cerato, detalhe mais pra gente as condições necessárias para quem vai financiar. Procura direto a Caixa, quem tiver dúvida já liga lá para o 0800, mas que condições, além dessas, que ele precisa ter o salário, a renda até partir de 8 mil ou até 8 mil? Então, primeiro, para ter acesso ao financiamento, ele não pode ter imóvel no seu nome, né? Ele tem que comprovar a renda, ou seja, ele tem que ter uma renda mensal aí que consiga pagar a prestação. E o programa tem várias faixas, né? Mas o limite de renda é até 8 mil. Como o secretário trouxe, a grande maioria é até 2, 3 salários mínimos, é a maioria que tem acesso. E qual que é a vantagem, né? A taxa de juros é a partir de 4% ao ano. Ao ano. Ao ano, né? Nós estamos com uma Selic aí 3 vezes praticamente esse volume, então é 4% ao ano. E nessas faixas menores de renda, o desconto que o governo federal aloca pode chegar até 55 mil reais. Então, se a pessoa vai comprar um imóvel aí de 200 mil, a dívida dela parte de 145 mil, né? Ela já tem uma condição, e muitos estados também, aí, municípios, acabam ajudando também, que o programa permite que ele aporte um determinado valor, como vários estados estão fazendo, que também favorece a questão de não ter entrada. Então, uma composição aí de elementos faz com que
fique muito acessível o acesso ao financiamento também. E a Caixa, ela tem uma lista de imóveis que podem ser financiados ou a pessoa procura o imóvel e vai lá na Caixa, eu quero comprar esse apartamento aqui, Não, essa casa aqui. Nós temos no nosso site caixa.gov.br vários imóveis que estão disponíveis lá e que a pessoa pode procurar. Mas também ela pode olhar na sua região os empreendimentos que estão nascendo, que já são imóveis novos, imóveis adaptados, a maioria já dentro das regras do programa, ou ela também pode escolher um imóvel que esteja próximo aí, dentro do seu interesse da região, desde que o imóvel esteja legalizado, com a documentação toda em dia, tenha essa possibilidade também. Então ela já fica até já inserida na região, nem muda de região, né? Tá pagando o aluguel, às vezes pode comprar a própria casa onde ela está pagando o aluguel, né? Perfeito. Hoje as condições estão muito facilitadas e esse ano de 2025 promete muito aí, temos a certeza que a gente vai bater muitos recordes e realizar muitos sonhos. Pois é, o sucesso do Minha Casa Minha Vida também se reflete no mercado imobiliário, porque nos últimos meses de 2024, o programa representou mais da metade dos lançamentos de novas moradias no Brasil. É muita coisa, porque o resultado é de uma parceria entre o governo federal e a iniciativa privada. E essa união não só acelera as obras, mas também gera empregos. A previsão é de que até 2026 sejam criados 2 milhões só na construção civil. Ô Augusto, essa parceria é de sucesso, né? É uma parceria de sucesso. Esse é uma dos sucessos do Minha Casa Minha Vida, é a gente ter trazido um modelo que funciona com a iniciativa privada e funciona também com a expertise da Caixa e do Ministério das Cidades. O ano de 2025 promete ser um ano com muita geração de emprego, né, no setor da construção civil, porque nós temos um orçamento recorde, como eu disse, nós temos iniciativas para acelerar, o Cerato mencionou aqui o Bota para Andar, que é justamente essa ideia da gente acelerar e da gente fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível. É o que estava parado, vai... Exato. O Bota para Andar nasceu numa ideia da gente pegar aquilo que estava problemático, que estava ali debaixo do tapete, um pouco esquecido, e a gente foi atuando junto com a Caixa, cidade a cidade, empreendimento por empreendimento, e retomando essas obras. Mas basicamente é isso. Quando você movimenta dentro da cidade uma obra, quando você retoma, você está gerando emprego, né? E com isso a gente, claro, conta com o apoio da construção civil, das grandes, médias e pequenas empresas para fazer essa movimentação. Então, dentro desse contexto de orçamento recorde e de ações da Caixa e do Ministério para acelerar, a gente só consegue enxergar que 2025 vai ser um ano melhor do que foi 2024. Não, de fato a gente tem uma parceria estabelecida aí com grande volume de construtoras, tanto da Abrainc, da Cebic, dos diversos entes representativos, né? Que de fato elas cresceram, algumas nasceram e cresceram com o programa, né? O programa já está aí desde 2009 aí, e de fato tem uma experiência estabelecida e a gente tem uma relação bem estabelecida, até porque para juntos a gente vencer eventuais dificuldades, encontrar os melhores caminhos para essas obras, para que tudo ocorra dentro da normalidade, que a gente consiga iniciar, contratar, terminar e entregar no menor tempo possível para as famílias, né? Então tem, vamos dizer, tem uma conjunção, uma união de atores aí de todo o segmento que fazem com que esse programa seja um sucesso total. E tem a modalidade Minha Casa Minha Vida Reconstrução, que está levando esperança para muitas famílias no Rio Grande do Sul, que perderam as casas com as enchentes em maio do ano passado. Recentemente foram anunciadas mais de 40 mil novas moradias para as regiões afetadas, para a cidade de Porto Alegre. Ô, Augusto, como é que o governo está agindo, então, para ser rápido, para atender essas pessoas que foram atingidas pela calamidade? Keila, desde quando aconteceram essas tragédias, a ação do governo federal foi muito rápida, no sentido de dar uma resposta para a situação. Então, nós desenhamos novas modalidades, nós revisitamos as regras do Minha Casa Minha Vida e aplicamos elas, no caso do Rio Grande do Sul, para dar essa celeridade. Então, nós já tínhamos selecionado cerca de 16 mil unidades habitacionais para o Estado, como um todo, nas seleções que nós fizemos para o Brasil. E após a tragédia, então, nós colocamos mais 24 mil unidades para o estado do Rio Grande do Sul, para cidades atingidas. Então, nós estamos falando de 40 mil unidades habitacionais
além do FGTS, além dos financiamentos que são possíveis, né? Criamos novas modalidades e nesse todo a gente pode falar de cerca de 3 bilhões de reais que serão investidos para a construção de casa. Fora as ações do PAC, de drenagem, enfim, outras ações do governo para a gente tentar recuperar o estado do Rio Grande do Sul. Mas essa foi um grande esforço nosso, criamos novas regras, dedicamos muita energia a isso junto com a Caixa e inclusive criamos uma modalidade nova, né? Ô, Cerato, e como que a Caixa se adaptou a essa modalidade nova? O governo cria e vocês se viram, né? Então, na verdade, o cenário exige muita rapidez, muita agilidade, né? E desde o início a Caixa atuou forte lá, quer seja no pagamento de benefícios e também para implementar essa nova modalidade que é compra assistida. Então, temos o que o secretário trouxe aí, que é esses empreendimentos que estão sendo construídos para atender necessidades e regiões aí que necessitam disso, mas as famílias também, nessa compra assistida, ela pode procurar seu imóvel, ela mesma ou através do site da Caixa, que foram colocados mais de 5 mil imóveis à disposição, num valor de até R$200 mil, junta a documentação e assina o contrato, ou seja, ela tem a liberdade de escolher o local que ela deseja ir morar e ao preparar a documentação, a gente assina o contrato dando uma liberdade muito grande para ela e esse processo está acontecendo. Já foram aí selecionadas mais de 4 mil famílias, 800 já escolheram seus imóveis, estão juntando a documentação, algumas já assinaram contratos, outras já entraram no imóvel. Então, um movimento muito positivo e também é importante destacar para aqueles que têm condição de financiar, nós também fizemos uma parceria com o governo do estado do Rio Grande do Sul, onde que ele também complementa o recurso, facilitando todo esse processo. Agora, em dezembro, nós tivemos lá o caminhão da Caixa, também ficou... Vocês se mudaram para lá, né? Estamos acampados lá, literalmente, interferindo nesse processo, porque, de fato, a situação exige essa urgência e a Caixa, junto com o governo, está totalmente empenhada nisso. E tem também uma iniciativa que é um prêmio para essas entidades, para quem está fazendo a diferença na vida das pessoas na construção civil, não é isso? O Prêmio Minha Casa Minha Vida foi uma iniciativa com o intuito de fomentar a inovação, fomentar novas ideias, novos projetos. Então, a gente tem recebido aí e verificado muitas ideias interessantes. Então, é uma forma de incentivar, né? Na medida em que a gente reconhece iniciativas, a gente vai incorporando também aquilo que parece ser aplicável para outros casos. Então, estamos bem felizes com o que a gente tem visto aí das iniciativas Brasil afora. Pois é, que os bons projetos, então, se multipliquem, né? Que Minha Casa Minha Vida atenda mais pessoas felizes nesse ano. Gente, eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Queria as considerações finais, por favor, Cerato. Não, nós que agradecemos a oportunidade de levar informação e agradecer a todos aí pelo trabalho e dizer que contem com a Caixa está sempre ao seu lado para ajudar a realizar o seu sonho, transformar em realidade e que certamente não faltará esforço, né, de nossa parte para a gente fazer deste ano um ano relevante aí para as famílias e que a gente possa bater recordes aí como um todo, né? Eu acho que esse é o nosso propósito e só agradecer a oportunidade. Queremos que você volte aqui para contar esses recordes, contar mais histórias de mais gente atendida pelo Minha Casa Minha Vida. Augusto, obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço, Cerato pela companhia, Keila, a todos que nos assistem. A mensagem é de otimismo e de que as pessoas corram atrás. Quem está precisando da casa própria, vai atrás da prefeitura, vai atrás da Caixa e procure, porque parece um sonho distante, mas não é. Se a pessoa entra no cadastro, se a pessoa olha a conta, o número, às vezes cabe no bolso e dá para a pessoa financiar. E o esforço do Ministério da Cidade junto com a Caixa vai ser, a gente sempre está procurando melhorar
avançar e acelerar. 2025 promete ser um ano muito positivo e a gente volta aqui depois para contar esses números recordes para todo o pessoal. Com certeza. Todo mundo fazendo as contas agora. A gente aproveita que é início do ano, faz as contas. Uma prestação vai caber no seu bolso e tem também a casa até de graça. Olha, a gente chegou ao fim de mais um Me Conta Brasil e também ao último episódio dessa série Fé no Brasil. E hoje nós vimos que o futuro do nosso país está sendo construído com cada casa entregue, cada família acolhida e cada história de vida que se transformou. A fé no Brasil não é só acreditar, é agir também para construir um país onde todos tenham vez. Obrigada por nos acompanhar aqui nessa jornada do Me Conta Brasil e até a próxima quinta, viu? Nós estamos aqui no canal da Secom no YouTube e também na TV, no canal Gov. Até o próximo. Fala MDS! Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Érica Braz e é um prazer trazer a vocês as notícias do MDS. O tema deste episódio é o programa Fomento Rural, que trabalha 2 linhas de atuação, com apoio técnico e financeiro. Uma delas é a transferência direta de recursos financeiros destinados às famílias rurais mais pobres para incentivo à produção de alimentos. A outra frente é o acompanhamento social e produtivo também dessas famílias. Este apoio tem como objetivo ampliar a capacidade produtiva das famílias que vivem e a produção na zona rural. Isso contribui para a melhoria na segurança alimentar e nutricional no Brasil e, claro, com a superação da situação da pobreza. Para fazer um balanço das ações do Fomento Rural nos primeiros 2 anos da atual gestão e principalmente falar sobre aquilo que será feito em 2025, o Fala MDS recebe a diretora do Departamento de Promoção da Inclusão Produtiva Rural e Acesso à Água, Camila Sapp. Tudo bem, diretora? Muito bem-vinda ao Fala MDS. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada. É um prazer estar participando aqui desse momento. Obrigada mais uma vez. Diretora, vamos começar lembrando daquilo que foi feito em 2023, 2024, a primeira metade do atual governo. Só no ano passado foram pagos 117 milhões e 400 mil reais em recursos repassados às famílias beneficiárias pelo Fomento Rural, E desde 2023, mais de 30 mil famílias agricultoras foram beneficiadas com recursos e assistência técnica na elaboração e implantação de projetos produtivos em suas propriedades. Eu gostaria que a senhora comentasse esses dados, por gentileza. Eu acho que é muito bom a gente reforçar esses números, de 30 mil famílias atendidas, porque quando a gente chegou aqui em 2023, o programa estava muito desorganizado, A gente tinha os estados, os nossos parceiros estavam desarticulados, a equipe estava bastante desmotivada, Então, foi um processo muito difícil. Quem conduz política pública sabe como é difícil, às vezes, retomar as coisas, Então, foi um trabalho que a gente árduo, de começar a organizar e começar o atendimento ao mesmo tempo. Então, é uma vitória, eu considero isso, esses resultados que a gente tem dentro do programa, no âmbito do programa Fomento Rural, porque realmente não é fácil chegar do zero e começar tudo de novo, Esse resultado, além desses números que realmente são importantes de ressaltar, esse resultado representa para as famílias geração de renda, representa alimento na mesa, representa uma alimentação mais diversificada, porque mesmo que a família opte por um projeto não agrícola, ela vai ter renda para poder comprar alimentos saudáveis, comida de verdade. E quando ela produz, o primeiro lugar que esse alimento vai é para a mesa dela. Então, é bastante importante, que essas famílias possam produzir e que também possam comercializar, aumentando a oferta de alimentos saudáveis para as outras famílias também. O pequeno produtor é uma riqueza do Brasil extraordinária, Exatamente. Camille? Aliás, quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos ouvintes da zona rural. Para os agricultores Os familiares. agricultores, que eu sei que a gente tem bastante alcance aí nesse público. Diretora, também nessa primeira metade da atual gestão federal, o recurso pago para as famílias passou de R$ 2.400 para R$ 4.600. A senhora pode comentar um pouquinho sobre esse reajuste
foi um baita reajuste, né? Foi um reajuste muito importante. O programa, quando ele foi criado em 2013, no âmbito do programa Brasil Sem Miséria, no governo Dilma. E desde então, ele ficou sem nenhum reajuste. Então, depois de 10 anos, veio o primeiro reajuste do recurso, né, que é repassado às famílias, é um recurso não reembolsável, repassado para as famílias para que elas possam investir no projeto produtivo delas para poder gerar renda. Então, o reajuste desse programa, a gente colocou toda a inflação do período, né, e fez esse reajuste. Ele é fundamental para que realmente esse programa possa cumprir seus objetivos, que é ajudar a família a estruturar sua atividade produtiva. Então, foi também um passo muito importante no âmbito dessa reorganização que eu falei anteriormente. O reajuste também entrou como uma das medidas de reorganização e planejamento para que o programa Fomento pudesse atuar e obter seus resultados. Eu vou abrir um pouco mais a pergunta, que para quem ainda não conhece muito bem o Fomento Rural, vamos falar com esse público também. O braço financeiro, né, de apoio financeiro do programa. Para que serve, por exemplo? Para onde vai esse recurso? No que as famílias o empregam? O programa, como você disse no começo, né, na introdução, na abertura do programa, ele articula duas ações. São duas ações que são articuladas. Uma não existe sem a outra. Então, as famílias recebem um apoio técnico para poder desenvolver um projeto produtivo. Esse projeto produtivo pode ser agrícola ou não agrícola. Então, famílias que não tenham aptidão ou não tenham terra para poder trabalhar com agricultura, elas podem desenvolver também um projeto não agrícola, como uma borracharia, como um salão de beleza, como artesanato, como alguma coisa ligada à panificação, etc. São várias as possibilidades. E ela recebe assistência técnica para desenvolver um projeto entre as habilidades e no que ela quer trabalhar. E para apoiar esse projeto, o MDS repassa um recurso no valor de R$ 4.600, que é um recurso não reembolsável. Ou seja, a gente não está falando de crédito. Essa família tem esse recurso para poder aplicar nesse projeto. E ela ainda tem o acompanhamento da assistência técnica por um período mais longo. Ou seja, a assistência técnica não vai lá só fazer o projeto, mas ela apoia a família durante todo o período. Perfeito. Agora, diretora, sem sombra de dúvidas, os resultados que a senhora trouxe aqui são positivos. Primeiro, arrumou-se a casa, né, em 2023, e já em 2024, bons resultados, como eu já trouxe os números aqui. E para 2025, né, daqui para frente, qual é ou quais são as metas do Programa Fomento Rural para este ano e para 2026 também? A gente quer repetir pelo menos o bom resultado de 2024, né? A gente quer chegar a pelo menos 22 mil famílias. E aí a gente está buscando parcerias para isso. O programa tem atuado muito próximo dos estados. A assistência técnica é realizada pelos estados. E também junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e junto também com o programa Cisternas. Então, hoje, as cisternas de produção que o Ministério tem implementado, ela também vai junto com o programa de fomento rural. Então, a família recebe a cisterna de produção, recebe a assistência técnica e recebe o fomento. Então, a gente tem buscado parcerias que possam potencializar ainda mais a chegada do programa do fomento rural para essas famílias. Importante isso, diretora. O fomento rural também, então, ele vai completando outros programas como cisternas, né? É essa a ideia. A gente está querendo, a ideia que a gente quer é que as famílias que participem do fomento rural possam também vender para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e com isso a gente possa avançando na inclusão produtiva dessas famílias. Quer dizer, desenvolver 100% o potencial rural. E ampliando a geração de renda para essas famílias. Que legal, muito bom saber disso. Nós estamos gravando agora, no finalzinho de janeiro já, foi efetuada a primeira folha de pagamento do Fomento Rural de 2025. Os pagamentos começaram quando, vão até quando, como é que funcionam e quantas famílias foram beneficiadas este mês? Esse mês a gente chegou a quase 9 mil famílias. O calendário do programa de pagamentos segue o calendário do Bolsa Família. Então, elas recebem junto com o benefício do Bolsa Família no mesmo calendário, com o mesmo cartão,
É nessa integração aí que a gente trabalha. Tudo junto. Tudo junto. Então, o Bolsa Família começou a ser pago dia 20 de janeiro, vai até o dia 31, então... Esse é o fomento período, rural... exatamente, que as famílias vão receber o benefício. Bacana. Diretora, sobre a inclusão de novos beneficiários no fomento rural, algum estado se destacou aí nos anos que passaram ou tem se destacado para agora 2025? Como é a adesão por parte dos estados? A gente está com 22 estados que aderiram ao programa. A gente começou esse processo de adesão em 2024, então a gente está com quase todos os estados aderidos. A gente tem uma atuação muito forte dos estados do Nordeste. Os estados do Norte estão começando agora a implementar o programa, porque alguns avançam mais rápido, outros demoram mais um pouco para se organizar, mas a gente tem uma expectativa de que todos os estados possam executar o programa, possam atender as famílias dentro dos seus estados por meio do fomento rural. E a gente tem boas novidades, né? Como, por exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul, que estava há 8 anos sem executar o programa e agora está retomando num ritmo, inclusive, bem importante. Então, eu queria destacar esses pontos, né? Tanto a região Nordeste, o Rio Grande do Sul também tem uma boa execução conosco. Eles fizeram um trabalho muito importante de atendimento a famílias indígenas no final de 2023, início de 2024. Então, eu acho que a gente vai trabalhar com todos os estados, o programa é nacional e a ideia é que todos eles possam participar. Muito bem. Os estados que ainda não aderiram, então, fica a dica para eles, para os governos estaduais. Vamos aderir. O programa também conta com a participação dos técnicos assistenciais, né, que fornecem todo o apoio para que essas famílias elaborem seus projetos. Diretora, por favor, fala para a gente sobre a função das empresas de assistência técnica e extensão rural, a Emater, ou as Emateres, né, que cada estado tem uma Emater, e dos técnicos para o sucesso do programa Fomento Rural. Como eu disse, o programa ele não funciona sem essa assistência técnica. Uma coisa está vinculada à outra. A transferência do recurso está vinculado à existência de um projeto produtivo que é desenvolvido junto com assistência técnica. Ou seja, assistência técnica é fundamental. Os técnicos rurais são fundamentais para que esse programa possa acontecer. E aí é por isso que é tão importante a participação dos estados. São eles que mobilizam, né, as Emateres são vinculadas aos estados, e aí eles que mobilizam essa assistência técnica, que organizam todo o trabalho e chegam nessas famílias a partir das orientações aqui do Ministério. Então, o papel deles é fundamental, é central para que a gente realmente tenha bons projetos produtivos, para que as famílias se sintam fortalecidas e que elas possam avançar, inclusive, não só recebendo o fomento rural, mas que elas possam, inclusive, chegar ao crédito, né, que elas possam alcançar o crédito Pronaf-B e aí implementar ainda mais, avançar ainda mais com projetos de maior porte e que elas possam avançar nessa sua inclusão. Eu acho que é importante ressaltar também o papel do Ministério do Desenvolvimento Agrário no programa, né? A gente tem uma parceria também bastante importante. Desde 2023 a gente tem atuado junto com eles, por exemplo, numa chamada de ATER, de assistência técnica só voltada para as mulheres. E aí a gente, junto com o MDA, já atendemos 5.000 mulheres nessa parceria. Então, também é muito importante. Diretora, o programa também abrange povos indígenas. A senhora poderia detalhar um pouco mais sobre essa situação em específico? O MDS tem tido uma atenção muito especial, muito focada na questão dos povos e comunidades tradicionais, né? Porque a gente sabe que tem um nível de pobreza muito grande entre essa população, né? São as populações menos atendidas, mais invisibilizadas, então o ministro Wellington Dias tem colocado muito a questão desse atendimento voltado para essa população. E aí, o programa de fomento rural atende, em geral, todas essas populações, né? Todas essas populações e comunidades tradicionais, em especial quilombolas, indígenas e ribeirinhos, e a gente tem buscado uma atuação bastante assertiva nesses locais. E o que é o grande desafio? É encontrar assistência técnica especializada nesse público. Chegar numa comunidade indígena ou numa comunidade quilombola não é a mesma coisa que chegar nas comunidades do meio rural que não possuem essas características. Então, a gente tem
tentado trabalhar bastante que esse atendimento das assistências técnicas respeitem, né, o modo organizativo dessas comunidades, povos e comunidades tradicionais, que também respeite o conhecimento tradicional que eles trazem, respeitem a forma de fazer agricultura. Então, é toda uma trajetória bastante específica que a gente precisa trabalhar para que todos esses direitos dessas pessoas sejam respeitados. Mas a gente está atendendo, temos inclusive boas experiências, vou dizer de novo, do Mato Grosso do Sul, que aderiu ao PAA indígena, que a comunidade produz, o Estado compra e doa para aquela comunidade mesmo. Então, para que aquela produção pudesse aumentar, o Fomento Rural está atendendo esses indígenas para que eles possam realmente fazer a venda para o PAA indígena e receber esses alimentos e mais a geração de renda. Então, a gente tem boas experiências, eu acho que a gente vai avançando nesses assuntos, né? Vencendo essas dificuldades, vencendo as barreiras, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir achar um caminho adequado para esse atendimento. Legal, diretora, você ter citado essa questão do PAA indígena, né? De novo, para os ouvintes, Programa de Aquisição de Alimentos, mostrando essa integração entre os programas mesmo, um dando suporte ao outro. Isso. Então, graças ao Fomento Rural, os indígenas conseguiram produzir e conseguiram vender e ter o próprio alimento também, né? Exatamente. Produzir para si e para os outros. Diretora, para finalizar o nosso papo, que foi muito bom, saber das metas, daquilo que foi entregue. Eu quero saber como que as famílias da zona rural e também dessas comunidades específicas, tradicionais, como você mencionou, como que elas chegam até o Fomento Rural, ou ao contrário também, o inverso, como que o programa chega até essas famílias? À medida que o programa vai avançando, o MDS encaminha umas listas orientadoras para as entidades que vão prestar assistência técnica com a relação das famílias que estão no perfil do programa. E aí, a mobilização é feita localmente entre essas famílias, os técnicos vão às casas das famílias para poder identificar, tem a adesão das famílias ao programa, para que elas realmente se comprometam com a implementação do programa e que possam realizar esse projeto produtivo. Eu conversei aqui no Fala MDS com a diretora do Departamento de Promoção da Inclusão Produtiva Rural e Acesso à Água, Camille Saab, aqui do MDS. Diretora, obrigada por ter topado, ter vindo aqui esclarecer para a gente essas ações e também falar um pouquinho do futuro. Obrigado, o prazer foi meu. Eu acho que a gente tem aí um caminho importante, coisa já para comemorar, mas muito trabalho para fazer. Não, com certeza, trabalho sempre tem. É muito bom saber dos resultados do Fomento Rural, daquilo que ainda vai ser feito por essas famílias. Por todos nós brasileiros, na verdade, né? Porque para a gente comer tem que ter gente produzindo. Tem que ter gente produzindo e a agricultura familiar produz bastante coisa do que a gente consome. Mais uma vez, um abraço a todos, aos agricultores. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @MinDesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @MDSGovBR. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. E se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS. A Advocacia Geral da União ouviu especialistas de várias entidades que discutiram a regulação às plataformas digitais aqui no Brasil. A segurança nas redes sociais é a maior preocupação do governo nessa área, segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias. A grande preocupação do governo brasileiro é que a segurança, que é um compromisso que nós temos como Estado, ela não pode se dar só nas vias presenciais, ou seja, nas ruas. Nós temos um compromisso de segurança em todas as vias, inclusive nas vias digitais. Obviamente que nós estamos falando de uma série de situações que estão nos preocupando, estão preocupando a sociedade brasileira. Nós não podemos desconhecer que as mudanças recentes que têm sido implementadas, algumas nós sabemos, outras nós não sabemos, elas afetam a vida de milhões de brasileiros. A Meta, empresa dona do Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp, anunciou recentemente alterações na política de moderação de conteúdo.
ela não fará mais checagem de informações consideradas pouco relevantes pela empresa, incluindo assuntos sensíveis como racismo, orientação sexual, discriminação contra mulheres. A ideia, segundo Mark Zuckerberg, CEO da Meta, é promover uma maior liberdade de expressão. Mariana Valente, diretora do Internet Lab e autora do livro Misoginia na Internet, teme que a liberação de conteúdo agressivo a minorias amplie ainda mais um quadro preocupante das redes sociais. No segundo turno das eleições municipais do ano passado, as mulheres eram só 15% das candidatas, mas foram elas que receberam mais de 68% das ofensas durante os debates de televisão para a campanha municipal. Em todas as edições do Monitora, ficou também cristalino um índice muito alto de ataques transfóbicos às candidatas trans. Em 2020, a candidata Erika Hilton foi a que recebeu o maior número de ofensas de todos os perfis que a gente monitorou. E durante 2024, 85% dos ataques que a gente identificou contra a candidata Duda Salabete eram abertamente transfóbicos. Ivar Hartmann, professor associado do INSPER e doutor em Direito Público pela UERJ, diz que hoje nas redes sociais o ato de postar um conteúdo é das poucas ações de autonomia do usuário e que, por isso, o mais importante é pensar em regular a atuação das empresas em direcionar, sugerir conteúdos, o que faz bombar vídeos e publicações. O ato de publicar o conteúdo de usuário feito pela plataforma não é nem de perto tão relevante quanto o ato de recomendar conteúdos. Porque a publicação de um vídeo, por exemplo, que ninguém assiste, ela é praticamente irrelevante, virtualmente inexistente. O que importa é quantas pessoas assistem, visualizam, leem. O que importa é a atividade editorial da plataforma de direcionar a atenção. Então, usando um exemplo muito concreto, eu publico um vídeo no meu perfil no YouTube, lhe mando o link. O YouTube não fez nenhuma recomendação. Pode assistir o vídeo, mas o YouTube não fez nenhuma recomendação. É mero ato de publicação. Eu publico um vídeo e as pessoas que seguem o meu canal, digamos, no YouTube, entram na página do meu canal, querem visualizar em ordem cronológica todos os vídeos publicados e lá enxergam esse vídeo que eu publiquei. Não há recomendação. Outro cenário radicalmente diferente. O senhor entra no YouTube e na página inicial, sem fazer nada, sem fazer uma busca, sem nada, está lá sendo mostrado esse vídeo. Ou assiste um outro vídeo e, na sequência, automaticamente o YouTube já lhe mostra esse vídeo que eu tinha publicado. Esse é o ato de recomendar. Responsabilidade objetiva diante do ato de recomendar. O que mais chama atenção, na opinião da especialista Marie Santini, professora da UFRJ, é justamente a mudança nos algoritmos, que filtram o conteúdo que vai ter mais ou menos alcance, quais serão recomendados e quais anúncios serão direcionados a cada um dos usuários. A falta de moderação adequada, especialmente na publicidade, que é a forma como a empresa ganha dinheiro, também compromete gravemente a segurança dos usuários e dos anunciantes legítimos. Uma investigação publicada nesse mês pela Financial Times revelou que a Meta programa os algoritmos para reduzirem a detecção de irregularidades e crimes nos conteúdos pagos. Isso é um critério velado de moderação que causa danos materiais significativos aos usuários e tem facilitado a disseminação de golpes e fraudes na Meta. Um relatório recente da Silviguard, empresa especializada em proteção financeira digital, revela um dado alarmante. Entre janeiro e junho de 2024, 80% dos golpes financeiros no Brasil tiveram inícios nas plataformas da Meta, WhatsApp, Facebook e Instagram. O mesmo relatório estima que os brasileiros perderam 25 bilhões de reais em golpes financeiros em 2024, valor que é subestimado, pois metade das vítimas dos golpes não abrem boletim de ocorrência. Jonas Valente, da coalizão Direitos na Rede, diz que é preciso pensar também em ampliar a concorrência das Big Techs. É claro que agora nós temos uma questão urgente, emergencial, de fazer avançar uma regulação que foca nas questões de transparência, de garantia de liberdade de expressão, de obrigações sobre essas plataformas, especialmente sobre a moderação de conteúdo. Mas essa não é a bala de prata, nem é a única medida. Certamente a regulação econômica ela é muito necessária e ressalto que isso faz parte da necessidade de desconcentrar essa propriedade. Como é que a gente olha para o problema de como as franquias reproduzem o poder dessas plataformas é um outro e certamente precisamos pensar em alternativas. Sabemos que é muito difícil plataformas com mais de 100 milhões de brasileiros inscritos nela de trocar simplesmente de plataformas, mas por outro lado é preciso ter alternativas e ter alternativas nacionais. Então a soberania digital tem um elemento muito amplo que passa desde
fazer valer a legislação brasileira, o que é chave nesse momento, como a gente tem visto nas denúncias feitas aqui de mudanças que afrontam a legislação brasileira, mas também no sentido de criar aplicações, plataformas que sejam brasileiras. Para Marco Rudiger, diretor da Escola de Comunicação da FGV do Rio, uma regulação pelo Congresso só vai acontecer se toda a sociedade estiver no debate. Toda vez que o debate sobre regulação surgiu de forma muito forte, sempre houve um argumento central que paralisou o fluxo do debate, que era vincular a discussão de regulação à censura. Isso não é uma coisa qualquer, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a forma como a gente constrói a discussão política no país, ela talvez tenha que ser repensada. E ela tem que ser repensada não só em termos da própria estrutura normativa que se propõe para a regulação, mas também como é que a gente engaja setores mais amplos da sociedade no entendimento das questões que estão aqui sendo trazidas. Porque as questões que estão sendo trazidas aqui, elas são muito dentro de uma bolha, mas elas não repercutem no resto da sociedade. E, na verdade, para a gente ter eficacidade, a gente vai precisar convencer o resto da sociedade que isso é importante e, consequentemente, pressionar o parlamento para avançar com a legislação. Outra questão que é importante é abrir os algoritmos, como na União Europeia. E eu queria ressaltar, é uma aliança central, fundamental e urgente com a União Europeia e outros países que têm operado uma regulação eficaz, por exemplo, a Austrália. As plataformas digitais foram convidadas, mas não participaram do debate. As contribuições colhidas na audiência serão levadas ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Vitor Abreu. Conab, inteligência agropecuária nas ondas do seu rádio. Um importante componente na alimentação do brasileiro, a batata, apresentou uma tendência de queda de preços em boa parte das centrais de abastecimento no país. A média ponderada entre as ceasas caiu 27,33% em relação à média de novembro. A informação consta no primeiro boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, o PROHORT, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A gerente de produtos hortigranjeiros da Conab, Juliana Torres, explica os motivos dessa queda. Em dezembro, a movimentação da batata alcançou o mais alto nível dos últimos anos, devido à boa produtividade da safra paranaense. A comercialização foi 21% superior ao registrado em novembro e, na comparação com o mês de dezembro de 2023, a alta foi de 5%. Cabe lembrar que a safra 2023-2024 não alcançou o resultado esperado em face dos problemas enfrentados com excessos de chuva no final de 2023 e início de 2024. Para a safra 2024-2025, espera-se uma recuperação, o que permitirá que os preços continuem baixos. Seguindo um movimento contrário ao da batata, produtos como cenoura, cebola e tomate apresentaram uma alta de preços. Fatores climáticos e a logística de oferta são algumas das questões que impactaram esse aumento, conforme explica o analista da Conab, Aníbal Fontes. Cenoura, cebola e tomate tiveram alta de preço. A cenoura, por um aumento de demanda em dezembro, e uma concentração de oferta sobre a produção mineira. Bahia e Goiás, outros dois importantes estados produtores, tiveram diminuição nos seus envios às ceasas. A cebola, a pressão de alta sobre os preços surge com a diminuição da oferta às ceasas a partir do Nordeste, e o que provoca um aumento de demanda pela oferta do sul do país, especialmente Santa Catarina, o principal produtor nacional nessa época. O tomate, mesmo com a alta de preço de dezembro, na comparação anual, o preço continua inferior a dezembro de 2023. A partir de julho de 2024, o que se assistiu são os preços em queda abrupta e nos meses posteriores permaneceram em baixos níveis. Deve-se lembrar que a oferta e preço do tomate são diretamente influenciados pelas condições climáticas. Calor, maior oferta, preços em baixo. Chuvas, diminuição de temperatura, oferta em queda e preços em alta. Já entre as frutas, a laranja e o mamão apresentaram queda nos preços na média ponderada, enquanto banana, maçã e melancia apresentaram uma tendência de alta em dezembro. O analista da Conab, Fernando Portela, comenta o cenário para estes produtos. Aconteceu para a laranja queda de preços depois de um segundo semestre com elevação de preços por conta do aumento da comercialização das frutas vindas principalmente do cinturão citrícola. As chuvas aumentaram em outubro, novembro e dezembro, caíram de forma constante.
quantidade. Isso melhorou a qualidade e a produtividade. Então, mais laranjas puderam ser comercializadas nas ceadas, principalmente as ceadas do Sudeste. Para o mercado de mamão, ocorreu queda das cotações e também queda da comercialização na média por conta da diminuição da demanda, porque além, evidentemente, do mercado estar fraco, porque os preços estavam um pouquinho elevados, por conta da concorrência do mamão com as frutas de fim de ano. Isso fez com que os preços recuassem um pouco, mesmo com a queda da comercialização. Tanto os preços e a comercialização da melancia aumentaram em dezembro por causa do aumento da produção, principalmente em São Paulo, e também o fato de que a melancia é uma fruta bastante demandada no fim do ano, para as festas de fim de ano. Além disso, com o grande calor a partir da segunda quinzena do mês, isso também serviu como um impulso também para o aumento da demanda e assim para manter os preços elevados na maioria dos centros consumidores. Os preços da maçã subiram decorrente dos estoques praticamente zerados da fruta nas câmaras frias sulistas. Só não subiu mais o preço por conta da concorrência com as frutas de fim de ano e por conta também das importações que reforçaram a oferta e conseguiram ajudar a segurar os preços. No mercado de banana, ocorreu a elevação das cotações na maioria das ceasas por conta da queda da oferta, decorrente da queda da produção, principalmente em Minas. Aumentou também um pouquinho a produção em outras regiões, mas Minas, que é a principal região fornecedora, principalmente banana prata, ela caiu. E os preços só não aumentaram de forma mais intensa por conta da queda da demanda, das festas de fim de ano, com a concorrência com as frutas da época. No campo das exportações, o boletim informa que no acumulado em 2024, o volume total de frutas enviado ao exterior foi de 1.094.000 toneladas, uma queda de 1,27% em relação ao ano de 2023. O faturamento foi de 1,38 bilhão de dólares, superior 2,04% em relação a 2023 e 27% em relação a 2022. Já na seção destaques, consta uma análise da variação dos preços das frutas e hortaliças em 2024. Outras informações sobre a comercialização de frutas e hortaliças no setor atacadista podem ser encontradas no primeiro Boletim ProHort de 2025, publicado na página da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva. Conab, informação direto da fonte.